Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Agora Agro e você vai ver na edição de hoje. Conab vende milho para pequenos e médios produtores em Goiás. Analista da Scott Consultoria fala sobre mercado do boi gordo. Custo de se produzir soja no Brasil é 153% maior do que lá na Argentina. Estados Unidos impuseram novas tarifas sobre alguns produtos da União Europeia. Você vai ver que colocar a semente de capim depois da soja ou do milho dá excelentes resultados ao produtor. E na entrevista de hoje, nós vamos conversar com Ricardo Passos, que vai falar sobre estação de monta. O Agora Agro já está no ar. Foi retomada agora as vendas de milho em grãos por meio do programa de vendas em balcão, que é o ProVB, após a conclusão da remoção de 891 toneladas de milho em grãos destinados às unidades armazenadoras da Conab, dos municípios de Goiânia e Pontalina. O programa tem como objetivo permitir que os criadores tenham acesso aos estoques oficiais do governo por meio de vendas diretas a preços compatíveis. Foram liberados nesta quinzena 42 toneladas para a unidade armazenadora de Goiânia e 130 toneladas para a unidade de Pontalina. A expectativa é atender cerca de 110 pequenos pecuaristas e granjeiros em Goiânia e cerca de 60 em Pontalina. Além das unidades citadas, também foi liberada a quantidade de 300 toneladas de milho em grão para comercialização oriunda do estoque já existente na unidade armazenadora de São Luís de Montes Belos. O objetivo é atender cerca de 100 pequenos pecuaristas e granjeiros cadastrados e que estão aptos para a compra. Os preços das sacas de 60 quilos, praticados para esta quinzena em Goiânia, na casa de R$ 33,60, Pontalina R$ 32,52 e São Luís de Montes Belos R$ 34,80. E agora você vai ficar com Juliana Pila, que vai comentar sobre mercado do boi gordo. Confira. Olá a todos, eu sou Juliana Pila, zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria e hoje trago informações de como se iniciou o mercado do boi gordo nesta semana. Bom, em São Paulo, parte das indústrias ainda aguardava um posicionamento mais claro do mercado para definir os preços de balcão. Contudo, a oferta de boiadas está escassa, o que mantém as cotações firmes. Nas demais regiões, a dificuldade de compra de animais terminados resultou em alta em 7 das 32 praças pesquisadas. Destaque para Paragominas, no Pará, onde o preço do boi subiu 1% na comparação com o fechamento da semana anterior. O aumento gradativo de bois de coxo chegando ao mercado não tem sido suficiente para amenizar o viés de alta. Nos estados onde o volume de animais de confinamento é menor, o pasto está seco e sem condições de terminação de boiadas em grandes quantidades. Diante desse cenário, em curto prazo não há nada que indique queda de preços. Aproveitando o tema mercado, convido a todos a participarem do encontro de analistas da Scott Consultoria, que acontece dia 29 de novembro em São Paulo. Este evento ele marca o encerramento de 2019 e o início e todo o planejamento de ideias para 2020. Este evento ele acontece em um formato de debate, no qual os analistas convidados eles discutirão 2 temas: economia e mercado do boi gordo. Para mais informações, basta acessar www.encontrodeanalistas.com.br. Esperamos todos vocês lá com a gente. Bom, por hoje é isso, muito obrigada pela sua atenção e até a próxima. E agora vamos falar sobre custo, gasto de dinheiro. Vamos falar sobre custo de produção com a lavoura de soja. O custo de se produzir soja aqui no Brasil é 153% maior do que lá na Argentina e 63% maior do que no Uruguai, enquanto o custo de produção do milho brasileiro é 55% maior que o da Argentina, sendo que o produtor brasileiro, em média, paga 86% mais caro nos insumos que os produtores do Mercosul.
E em um período de 9 anos, os custos de produção da soja brasileira subiram 102%, ou seja, um aumento anual de 8%. E tudo isso fica ainda mais grave quando se considera que, em média, os insumos agrícolas representam 53% do custo total de produção de soja. De acordo com o especialista Marcos Botelho, que é engenheiro agrônomo e diretor da plataforma AGD, fica muito claro que a compra dos insumos necessários à produção é de vital importância para a sustentabilidade financeira do produtor. Contudo, o processo de compra desses insumos evoluiu muito nas últimas décadas e a área função de compras dos produtores se encontram com grande defasagem em relação às estratégias práticas e tecnológicas empregadas nas áreas de compras das empresas industriais e também de varejo. Ou seja, a despeito de toda a evolução tecnológica experimentada pelo agronegócio brasileiro, a despeito de toda a capacidade de inovação e adoção de novas tecnologias por parte dos produtores, nós continuamos a comprar basicamente da mesma forma que há várias décadas. E mais, muito mais grave ainda, é sem reconhecer a necessidade de se modernizar a nossa área em função de compra de insumos com a adoção de novas estratégias, práticas, planejamento e tecnologia. E depois do intervalo, você vai ver que os Estados Unidos impuseram novas tarifas sobre alguns produtos da União Europeia. E você vai ver também que colocar semente de capim depois da soja ou do milho dá excelentes resultados ao produtor. E na entrevista de hoje, nós vamos falar sobre estação de monta na pecuária de corte. É um minutinho só, nós voltamos já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Autoridades europeias adotaram um tom calculado depois que os Estados Unidos impuseram novas tarifas de 10% e 25% sobre alguns produtos lá da União Europeia. Uma importante autoridade alemã alerta contra medidas que possam aumentar essas tensões. Autoridades da União Europeia estão trabalhando intensamente para estabelecer um acordo comercial mais amplo com os Estados Unidos e evitar tarifas adicionais potencialmente muito mais devastadoras para os carros fabricados na Europa. Questionado sobre as novas tarifas norte-americanas, sobre até 7,5 bilhões de dólares em aviões, queijos, vinhos e outras importações da União Europeia, que entraram em vigor agora na semana passada. A União Europeia disse que prefere uma abordagem firme, clara e decisiva, que não provocasse uma escalada das tensões. E agora você vai acompanhar uma conversa muito interessante sobre a introdução de sementes de capim depois do plantio da soja. Confira. Eu estou na Fazenda Varjão, no município de Inaciolândia, no estado de Goiás. E aqui, nessa propriedade hoje, está acontecendo um evento sobre integração lavoura, pecuária e floresta. Uma tecnologia de ponta que está revolucionando não só a produção de grãos, como a produção de madeira e também a engorda de bovinos. E eu estou com o Luciano. O Luciano é um agrônomo especialista em sementes e há muitos anos vem trabalhando nessa área de produção de sementes de alta qualidade. E nós vamos bater um papo sobre uma tecnologia da ILPF, que é a introdução de uma variedade de capim depois da soja. É isso mesmo? Isso mesmo, Tony.
Nós temos hoje disponível no mercado alguns cultivares que são ideais para a sobressemeadura de soja, e a gente não pode esquecer que hoje nós estamos usando o rosuziense, que é o mais usado hoje na integração lavoura-soja. Então, a gente também tem que lembrar que existem outros cultivares, como o piatã, como o paiaguás e como o tamani, que estão dando resultados muito melhores do que o rosuziense. Agora, a introdução lavoura, pecuária, floresta ou simplesmente lavoura e pecuária vem apresentando resultados positivos. Já tem muita gente fazendo e basicamente, vamos dizer assim, duplicando a quantidade de animais na propriedade, a lotação animal, produzindo mais carne por hectare e automaticamente produzindo mais grão e melhorando muito o solo, né? Exatamente. Nós temos que lembrar que o mais importante desse momento que nós estamos vivendo é que está tendo uma evolução muito rápida com relação à integração lavoura, pecuária e floresta. E você que é produtor tem que ficar atento com relação aos resultados novos que estão aparecendo. Vou dar um exemplo muito simples. Se você tem o rosuziense com uma quantidade de UA por hectare, em termos de produção, um paiaguás e um piatã, ele simplesmente produz o dobro. Então, você tem que ficar atento com relação a isso. O produtor está preparado para isso? A maioria? Esse é um problema sério, né? Nós estamos vendo uma dificuldade muito grande do produtor em adotar essas novas tecnologias. E da nossa parte, que é a parte da semente, nós gostaríamos de deixar aqui um alerta para você que está entrando no integração lavoura e pecuária e floresta, que ao usar semente de forrageira, nunca, olha o que eu estou dizendo, nunca use semente com menos de 80% de pureza. Por quê? Porque já ficou provado, certo, em experimentos com a Embrapa, de que semente abaixo de 80% de pureza tem a possibilidade de ir nematóides. Ou seja, você está semeando nematóides na sua área através da semente forrageira. Criando um baita de um problemão muito sério, né? A curto, médio e longo prazo. Agora, existe, por exemplo, para entrar com a tecnologia de lavoura, pecuária, por exemplo, tem que mudar muita coisa, tem que mudar muito conceito, principalmente na cabeça do pecuarista, porque exige uma dedicação muito grande, né? Olha, exige uma dedicação extrema, só que uma coisa positiva disso tudo, dessa história toda, é que existem as técnicas e tecnologias disponíveis para o produtor para ele ter sucesso. Olha, quando a gente vai analisar a probabilidade desse produtor ganhar dinheiro, hoje a tecnologia que tem no mercado disponível, você pode, como foi relatado até no seu programa, de passar de R$180 de arroba por hectare ano para 500. Isso é totalmente possível hoje. Nós já temos gente com valores acima de R$1.000 por hectare, fazendo um trabalho, uma adubação de pasto, uma conservação de solo, enfim, usando o melhoramento genético, ele tem conseguido resultados fantásticos. E quando se coloca então a lavoura, aí a coisa melhora mais ainda, né? Aí nós vamos ter realmente uma possibilidade do produtor ganhar muito dinheiro. Quando você coloca a integração lavoura e pecuária ou a integração lavoura, pecuária e floresta, essa é a saída para que você possa realmente ter rentabilidade na sua propriedade. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre estação de monta na pecuária de corte. É um minuto só, nós voltamos já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor.
E agora eu vou conversar com Ricardo Passos. O Ricardo é médico veterinário e é um especialista em melhoramento genético. Ele é diretor de uma grande empresa da Cria Fértil. E nós vamos falar sobre um tema muito interessante, um tema atualizadíssimo para os dias de hoje. Nós vamos falar sobre estação de monta na pecuária de corte. Ricardo Passos, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, por ter aceito o nosso convite e para falar sobre um tema interessante que é a estação de monta. É agora, ou erra ou acerta, né? É isso aí, Toninho. Nós estamos agora em outubro, né? Novembro, né? Já entrando no mês de novembro, até com bastante atraso do início das chuvas. E nós estamos, normalmente a gente vai começar as estações de monta agora a partir de novembro e dezembro, na região agora em Goiás, né? A região centro-oeste, né? A região centro-oeste em geral, algumas regiões mais ao norte, no Mato Grosso e do Tocantins, pode até começar um pouco mais cedo, mas são as áreas que estão bem ao norte, onde chove mais cedo. Mas a maioria das fazendas aqui em Goiás vão começar a estação a partir da segunda quinzena de novembro para início de dezembro, né? Não é muito bom não, né? Assim, já começar depois do dia 15 de novembro, se fosse um pouco antes seria melhor, né, Ricardo? Para pensar no desmame desses animais, né, dos bezerros. Se a gente for pensar na questão da desmama, a melhor época da desmama seria até no máximo maio, né? Uhum. Então, se a gente pensar que maio é o mês 5 e o bezerro teria que estar no mínimo aí com 7 meses para desmamar, o ideal é que esse bezerro estivesse nascendo aí no máximo até final de outubro, início de novembro, né? Então seria a estação de monta para começar em novembro, que vai ter nascimento final de setembro, outubro e novembro. E onde a gente tem a melhor condição de pasto, né? Que a gente vai ter uma condição de estar emprenhando essas vacas nessa época agora, de novembro para frente. Esses animais vão nascer setembro e outubro, que ainda é o finalzinho da seca, vai ter uma boa sanidade, mortalidade mais baixa. É uma maneira da gente estar cuidando melhor desse bezerro, tendo uma mortalidade mais baixa e estar nascendo na época ideal. E o mais importante, Toninho, é que a janela nossa de ganho de peso, ótima, ela é muito curta. O pasto de excelente qualidade, a gente vai ter aí da segunda quinzena de novembro, dezembro, janeiro, até meados de fevereiro. É verdade. Então nós temos aí 3 meses de pasto ótimo. É aí que o caminhão tem que estar embalado na descida, né? Exatamente, Tony. Se o bezerro, a partir dos 30 dias, 40 dias, começa a pastar, ou seja, se ele já estiver entrando nessa época com um pasto de excelente qualidade, ele vai estar ganhando um peso melhor no início da vida dele, a hora que ele está funcionando mais como ruminante. E a fêmea também emprenhando nessa época, ela acaba tendo uma formação do feto mais adequada, com maior número de fibras musculares e tendo maior potencial de ganho de peso. Então, quando a gente pensa assim em termos de estação de monta, não é só a questão da época de nascer, é a época de nascer aliado à época de um melhor potencial de desempenho de ganho de peso desses bezerros, e juntando com isso a melhor época da gestação. Então, assim, o ideal é que a gente tivesse todos os animais emprenhando nesse período, que é o período ótimo. Era como se fosse uma janela de plantio que tem na lavoura. Mesma coisa, igualzinho. A mesma coisa. É isso que acontece. Então, se a gente for pensar nesse ponto, nós estamos nessa época agora, nós temos que nos preparar para isso, para que tenha o melhor resultado possível. O bezerro está muito valorizado, a gente tem a expectativa de estar mantendo ainda esses preços bons nos próximos anos. E para poder produzir o maior número de bezerros com a melhor qualidade, o ideal é que a gente tenha todas as vacas emprenhando nesse período. E tem o ideal também, se for pensar, que tem uma estação de monta aí de no máximo 3 meses, né, Toninho? Ou seja, novembro, dezembro, janeiro, ou dezembro, janeiro e fevereiro, sabe? Seria o ideal. Mas quanto mais cedo você fizer a estação de monta, quanto mais cedo a sua fêmea emprenhar, muito melhor, né? Do ponto de vista do cedo, é importante a gente pensar assim, onde que é o cedo, né? Porque se a gente puxar muito a estação de monta para começar, por exemplo, se a gente começa a estação de monta agora em outubro. Mas o ideal seria que o bezerro ele fosse desmamado na época maio. No máximo em maio. Então, assim, maio, é aí que tem que pensar esse mais cedo. Exatamente, porque se a vaca emprenha muito cedo, ela vai pegar um período de seca muito grande, vai perder condição corporal, não vai conseguir reemprenhar. Então, o cedo que a gente fala
seria o ideal, vamos falar de nascimento, seria final de setembro, início de outubro. Sim. Sabe? Seria esse o ideal, que seria as coberturas agora dos próximos 2 meses, né? E um detalhe muito interessante que a gente vem observando, você aceita ou não, queira ou não, a pecuária está modificando. A pecuária, principalmente de corte, ela está dando uma mexida, esses valores da arroba não muito bons, a lotação animal não muito boa, eu estou falando isso em nível Brasil. Um outro ponto muito interessante é o ganho de peso, o ganho médio diário, o GMD, ganho de peso diário que o seu animal tem que ganhar. A arroba mais barata que você tem para produzir é na época das águas. Então tem uma série de de fatores que a gente não estava observando e que agora está sendo muito bem esmiuçado, né, Ricardo? Exatamente. E isso está fazendo uma mudança muito radical na pecuária. E tem mais um detalhe. Animal que vai para engorda tem que morrer até com 22, 24 meses no máximo, né? O mercado também está exigente nesse ponto. Se você for pensar em termos de desempenho de ganho, né? Se o animal ele desmama aí com 6, 7 arrobas e ele tem que ser abatido aí até umas 20 arrobas, ele tem que ganhar nesse período de engorda em torno de umas 13 a 14 arrobas, né? E nós temos clientes que estão conseguindo fazer isso no período de 12 meses, Toninho, com suplementação a pasto e produzindo essas 12 a 14 arrobas. E produz. E com resultado econômico acima de R$800 até R$1.000 de lucro por boi. Ele produz bezerro aqui em Goiás, leva para São Paulo, lá também tem um preço mais melhor em termos de arroba, mas a gente consegue fechar mesmo aqui a lucratividade por boi acima de R$500. Dentro de um ano de recria e engorda. Que esse que é o ponto que é mais importante, porque se você for pensar, que de repente eu posso ganhar R$600 por boi, mas se eu tenho 2 anos de engorda, você vai ter o lucro por boi e vai precisar de uma área muito maior. Então a produtividade ela vai estar sendo muito impactada pelo ganho de médio diário, porque vai impactar o seu giro, né? Então, se você gira mais o seu gado, você vai ter um ganho maior e vai produzir mais. Não se esqueça que dentro da pecuária, uma coisa muito importante chama-se tempo. Quanto menos tempo você ficar com o animal no seu pasto, mais lucro você vai ter. Não é isso? Exatamente, Toninho. Quanto maior o giro, maior a chance de você produzir mais e ter mais resultado econômico. Hoje nós temos casos, só para tentar entender e fechar a conta, vamos dizer assim, nós temos pecuaristas comprando animais aí na casa de 9, 10 meses de idade, né, Ricardo? Exato. E ficando apenas 10, 11 meses com esses animais. E abatendo, pegando um animal de 9 meses de idade e abatendo esse animal com média aí de 20, 21, 22 meses, com basicamente 600 quilos. É exatamente isso. E pega um animal que tem bom potencial genético, que nasceu no cedo, que vai ter um bom ganho de peso, aí você consegue ter esses desempenhos. Então, quando você vê isso, você consegue remunerar um bezerro melhor. O invernista também tem um resultado. Agora, o invernista tradicional que ganha 5, 6 arrobas por ano, Toninho, ele não consegue nem pagar o bezerro do preço que está atual. Isso aí não dá conta nem comprar, às vezes, o sal mineral. Então, isso que a gente tem que ver, que a pecuária hoje ela está demandando tecnologia em todos os segmentos, né? É verdade. E a cria é o segmento que eu acho que vai mais crescer em tecnologia. Nós estamos trabalhando muito forte nos trabalhos na parte de gestão e planejamento da cria. E a cria, ela tem, além de ter uma cria de alta produtividade, ter uma rentabilidade mais alta, é um sistema que você fica menos impactado pelo mercado. É verdade. Porque você não tem que comprar um bezerro um ano com preço, outro ano com preço, não compra com a mesma qualidade. Você consegue produzir o seu produto dentro de casa, do jeito que você quer, na hora que você quer. E com custo mais barato. E com custo mais barato, ou seja, você manda no seu negócio também. É verdade. Bom, eu conversei com o Ricardo Passos, médico veterinário, e também especialista na área de melhoramento genético. Se você quiser bater um papo com o Ricardo, você tem algum telefone que poderia dar para... Meu telefone é 62 9975 0003. Então, se você quiser bater um papo sem compromisso nenhum, só para tirar dúvida, ligue 62 9975 0003. Ricardo, muito obrigado. Opa, eu que agradeço. E até a próxima. Até a próxima. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase:
Alguém está sentado na sombra hoje, porque alguém plantou uma árvore há um tempão atrás. Muito obrigado, um grande abraço, que Deus os abençoe e até o próximo programa.